Hoje a gente vai falar sobre Pedro e o caminhar sobre as águas. Pedro, ele passou por uma experiência incrível, que foi andar sobre as águas com Jesus. E quando tá tendo aquela tempestade, eles estão no barco e eles dizem: Deus, estamos perecendo, porque fizeste isso conosco e tal. E aí chega naquele momento que eles veem Jesus caminhando até eles pelas águas, mas eles não acreditam, eles acham que é um fantasma. E eles ficam abismados, pasmos. E aí Jesus diz a Pedro: Venha, Pedro, caminha até mim. E Pedro caminha. Mas no caminhar, Pedro olha para os lados, vê aquela vastidão de água, aquele mundo inteiro e fica com muito medo e começa a afundar. Porque o medo dele atrapalhou a fé dele. Qual era o foco principal de Pedro? Caminhar até Jesus. Porém, o medo dele apagou toda a fé que ele tinha e foi abraçado pelo medo. E quando ele começa a afundar, ele diz: Jesus, socorre-me. E Jesus estende a mão para ele e o ergue. No mesmo lugar ao qual Pedro afundou, a fé dele, quando a fé dele acabou e ele afundou, ele foi erguido por Jesus. E Jesus, ao erguê-lo, diz: Homem de pouca fé. E aí fica essa reflexão pra gente. Quando a gente vai fazer alguma coisa na nossa vida, todas as coisas pelas quais nós passamos, nossos problemas, a gente começa com fé, mas aí chega no momento que a gente desiste da fé para crer naquilo que está ao nosso redor. Porque as pessoas hoje em dia têm muito da fé sobre o ver. Ah, eu tô vendo, então eu acredito. Se eu não ver, eu não acredito. Mas a fé, ela é pelo ouvir e ela é pela palavra. Então, a gente tem que começar a observar o que tem ao nosso redor que faz a gente parar de ouvir o que devemos ouvir e ouvir a vastidão ao nosso redor. Nós devemos calar essas vozes, nós devemos sanar esses problemas para que eles não atrapalhem a nossa caminhada de fé. Porque Deus, ele é a única e a primeira prioridade que deve existir em nossas vidas. Então, assim como Pedro, não deixe as coisas ao redor te consumir. Fixe na sua fé, fortaleça a sua fé para que nada que aconteça ao seu redor te atrapalhe. Muitas das coisas acontecem nas nossas vidas não porque Deus permitiu, mas porque todos nós temos o livre-arbítrio de escolher o que nós vamos fazer e quando nós vamos fazer. A nossa opção é seguir aquela porta da qual Deus abriu ou seguir a porta da qual nós mesmos abrimos.